Boa noite a todos, presenciais e online. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos. Mestre Jesus, te agradecemos por mais um dia encarnados, por mais essa oportunidade de aprendizado, de evolução e por mais um momento que podemos estar juntos, um momento de aprendizado, que seja um momento de muita entrega, de muito amor, de muita abertura, para que possamos aprender e levar esses ensinamentos para as nossas vidas e passá-los para outras pessoas que também precisam. Que assim seja. Que assim seja. Esdras, eu quero obedecer melhor a nossa combinação. Então, antes da prece é que a gente faz a música, né? Tá certo. Faz a música antes da prece. Isso. Mas se quiser, pode ser feito agora. Vamos colocar uma pequena música? Quer dizer o nome que eu já informo? O nome da música? A marca, primeira estrofe. Não sei dizer isso. Não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu Melhor conexão com o Facebook. É só clicar. Nós continuamos com dificuldades técnicas. Pedimos mais um pouquinho de paciência. Reconectar. Ok. Muito bem. Dando sequência, faremos nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje lendo no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 5 e 6, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz matar o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade,
como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Muito interessante, né? Eu li, fiz uma leitura prévia, né, antes desse momento agora, e já, ao que eu terminei de ler, falei, eu preciso me reconciliar, porque você começa a lembrar das pessoas com as quais você magoou, né? E aqui é muito claro, é uma continha de um mais um, né? Você tem a oportunidade de se reconciliar aqui. Por que vai esperar males maior? Esperar a pós-vida material, né? Muito interessante a leitura. Muito bem. Continuando nossa atividade, nós convidamos hoje o nosso irmão Thales Averse. Ele queria depois que você se apresentasse falando sua casa, Thales, e a cidade onde fala. Eu achei, sinceramente, que você já tinha mudado para Goiânia, não sei porquê, estava na minha cabeça que você tinha mudado para Goiânia. Mas nós vamos falar hoje sobre carência afetiva com o nosso irmão Thales. Thales, fique à vontade, a fala é tua. Muito obrigado, André. Boa noite a todos. Eu hoje estou morando em Mogi Guaçu e participo do Centro Espírita Jesus Chama-te. E nós temos um estudo fixo às quintas-feiras sobre o Evangelho de João Batista, das 7h30 às 8h30. E hoje nós vamos falar sobre carência afetiva. Não acredito que qualquer outra apresentação que não seja o fato da gente ser espírita de todo o coração seja mais importante do que isso. O tema carência afetiva, ele pode ser abordado de várias formas. E hoje, no Dia dos Namorados, então, poderia ser até de forma romântica, né? Mas não vai ser o caso. Nós escolhemos uma forma baseada principalmente no processo de amor e naqueles que nós vamos seguir as diretrizes do Emmanuel, do André Luiz, do Livro dos Espíritos e também as palavras de Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. Primeira coisa que nós vamos chamar a atenção é que a natureza do ser, ela é física e extrafísica. Isso é colocado de forma clara e a explicação extrafísica é dita pelo espírito André Luiz como a melhor definição ou conceito daquilo que está fora do que é encarnado. Ao invés de espiritual, ele prefere chamar extrafísico. E nós vamos encontrar, e aí sim, de uma maneira bem clara, no capítulo 15, versículo 44 de Coríntios 1, Paulo de Tarso falando da natureza material e da natureza espiritual do ser. Eu tenho aqui aquela
Bibliazinha bem bonitinha, que todos devem conhecer, que os Gideões Internacionais davam, né? Tá aqui. Então lá eu vou ler assim, ó: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Substituamos a palavra ressurreição por reencarnação e teremos claramente os conceitos da doutrina espírita. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, colocando a Bíblia como a base da nossa interpretação, nós vamos, então, buscar a informação do livro Evolução em Dois Mundos, da psicografia do Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, na segunda parte do livro, na lição número 1, chamado Alimento dos Desencarnados. E lá sobre a alimentação, o André Luiz discorre, inicialmente sobre os processos metabólicos da alimentação humana, colocando a necessidade do oxigênio para gerar as reações de produção de energia através dos compostos que ele chama coloidais, e aqui nós vamos chamar simplesmente dos alimentos, e essa energia é guardada na forma de uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Ele coloca isso dizendo que a alimentação espiritual não é muito diferente, mas que o indivíduo, quando desencarna, o aparelho digestório dele e o aparelho muscular sofre grandes modificações, assim como o genital. E esse aparelho digestório sofre modificação porque a alimentação do corpo espiritual, ou do veículo de apresentação do espírito desencarnado próximo à Terra, o perispírito, ele vai absorver o alimento para os espíritos de evolução mediana através dos poros desse perispírito. Não é mais através da alimentação direta, a não ser para os espíritos ainda arraigados a situações de alta densidade no umbral, ou que ainda são muito viciados nos processos de alimento do encarnado. E ele diz que essa alimentação se acostuma. Quando o indivíduo desencarnado tem dificuldade de obter essa alimentação através dos poros, né, que não está acostumado, ele vai para centros de treinamento, em que ele vai absorver pela boca, e aí ainda o sistema digestório vai ser utilizado, esse alimento, até que ele se adeque ao alimento mais sutil, pela absorção das substâncias que envolvem o ambiente desse espírito. Primeiro ponto da alimentação dos desencarnados. E agora o que nos interessa em relação à carência afetiva. A outra alimentação é através de raios vitalizantes dos espíritos afins que estão em torno dele naquele ambiente em que ele está desencarnado. A afinidade, o carinho, o amor, geram raios que são trocados entre si, vindo toda essa essência energética do próprio Deus. Isso gera o que se pode chamar de alimento psíquico. Esse alimento psíquico é a base da euforia nos processos de trabalho no bem, aonde os espíritos afins se dedicam pacientemente, devotadamente, abnegadamente aos trabalhos de Deus na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós que vivemos na Terra, sendo Ele o governador espiritual do planeta. Nós, encarnados, também temos um espírito que Allan Kardec resolveu designar como alma. Então, nós temos uma alma além do corpo físico. A manutenção do corpo físico é através da ingestão dos alimentos e a quebra desses alimentos, sendo que transformados as bases alimentares, as moléculas mais simples, em energia para as atividades normais. No entanto, nós temos uma alma que também se alimenta de raios vitalizantes.
Daí que em ambientes mais tranquilos, de afinidade, de amor, a alimentação tende a ser mais rarefeita, a fome dos compostos mais densos tende a diminuir. E nós, então, também encarnados, somos dependentes desses raios vitalizantes, que nós trocamos de maneira mais ou menos densa, de acordo com as nossas intenções emocionais. Então, nós vamos pegar agora, como base do nosso raciocínio, a lição 10, chamada Filhos, do livro psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado Vida e Sexo. A lição chamada Filhos começa, então, a se chamar a atenção, mesmo falando de filhos, olha que coisa interessante, ele vai se apegar ao casal e vai falar sobre aquele que foi abandonado, por exemplo, em determinadas situações em que os raios vitalizantes, o alimento psíquico era trocado, e por um motivo, vamos dizer, de desequilíbrio do parceiro ou da parceira, esse indivíduo resolve ir embora e deixar o parceiro ou a parceira. Nesse caso específico, essa pessoa fica privada daquele alimento psíquico em que ela estava absorvendo do seu parceiro ou parceira. E sente a fome espiritual, sentindo, muitas vezes, as emoções vacilarem em termos de desequilíbrio, com o sentimento de abandono. Na ausência desse alimento psíquico, o sofrimento emotivo pode ser muito forte e o indivíduo pode ter alta dificuldade em superar essa ausência desses raios, desse alimento, devido à deserção do outro ou da outra. Nesse caso específico, pode haver, de acordo com o Emmanuel, um colapso das forças íntimas. É como se a pessoa passasse fome mesmo. É uma fome emocional. Ela não terá mais ao lado dela aquela troca de energia em que ela estava acostumada. Houve um rompimento daquilo. E essa pessoa, nas palavras do próprio Emmanuel, vai sofrer uma carência afetiva. Essa carência afetiva, ela não tira desse indivíduo que está sofrendo o direito de recuperação e de busca do alimento espiritual. Até porque, muito provavelmente, o indivíduo que largou, que desertou, ele não era a pessoa mais adequada para estar com aquela pessoa que foi deserdada. Muitas vezes, por provações, expiações, dificuldades de monta, que caracterizam os espíritos da Terra, pois que não só o Chico, mas o próprio Emmanuel chega a falar que ninguém na Terra tem condições de acusar alguém em termos sentimentais na área sexual, pois todos nós somos endividados nessa área das emoções. Então, a pessoa que foi lesada, ela pode muito bem buscar a euforia, desde que a consciência dela esteja tranquila. O que ele chama de euforia é a alegria do trabalho e da vida, as energias da parte espiritual do indivíduo, que necessita do parceiro para crescer. Só Deus é perfeito em todos os pontos, e nós só teremos condições de viver por nós mesmos, e aí nós amaremos profundamente, o egoísmo vai estar vencido, quando formos espíritos puros. Até lá, a bondade divina permite que casais sejam formados em regime de monogamia, pois a poligamia é primitiva, ela é nefasta, ela é emotivamente degradante. Tanto a poligamia, em termos do casamento civil em si, como a poligamia das trocas emocionais com muitas pessoas diferentes. A monogamia, ela é a base da regeneração da família na Terra, segundo o Emmanuel nos diz. Então, esse indivíduo que foi lesado precisa, de acordo com Emmanuel, fazer uma revisão criteriosa do seu comportamento.
para ele descobrir aonde está a culpa de fato. Porque a culpa pode não ser somente, exclusivamente ou 100% daquele que abandonou, mas o descaso, a desatenção, a falta de fornecimento de alimento adequado, desde que considerando a consciência tranquila para aquele que foi embora, pode ter faltado. Mas se sentindo culpado mais ou menos ou não, ele deve sempre partir do perdão. Aí podemos lembrar da lição que foi lida antes do começo. O perdão é fundamental. O Chico costumava falar que o perdão é uma das virtudes mais difíceis, e que aquele que sabe perdoar, ele tem o domínio de si mesmo, o que já traz uma grande felicidade aqui na Terra. E ele, falando na lição Filhos, por que ele fala sobre isso? Porque ele vai falar aquele que foi abandonado, aí ele volta para a mulher, principalmente, que fica com os filhos, e fala sim que ela pode procurar a euforia, mas ela precisa ter critério e pensar primeiramente nos filhos, até pelo menos a puberdade ou a mocidade, em que eles vão ter condições de compreender o processo dela buscar o alimento espiritual com outra pessoa. Especificamente nesse caso, como a lição chama filhos, 90% dela é baseada simplesmente na carência afetiva. Ela é baseada num processo grave que pode acontecer com um dos pais, e principalmente aquele que fica com as crianças, mostrando o quanto que de tensões emocionais podem afetar a estabilidade e o equilíbrio do indivíduo, quando lhe falta esse alimento psicológico. Nós, sendo imperfeitos, Deus então nos colocou na presença de outra pessoa que, em termos monogâmicos, deve nos auxiliar na evolução. E quando nós entendermos essa monogamia, nós vamos entender as palavras do Criador lá no Gênesis, que nos diz, no caso, a representação da verdade de Jesus Cristo, né, o governador do planeta, que fala macho e fêmea os fez. O André Luiz vai nos explicar, no livro Evolução em Dois Mundos, que essa situação é bastante interessante, porque essa relação de proximidade entre esses dois seres, ela começa há muito tempo no processo evolutivo, através de atrações que ele mesmo não tem condições de explicar. Mas através das características que ele chama de positiva, que caracteriza o indivíduo masculino, independente da forma, né, porque o sexo não é forma, ele é comportamento, assim como as características que ele chama de negativas, mas não negativa no sentido comportamental, né, mas em termos como se fosse de partículas positivas e negativas, ou seja, a passividade determina o espírito feminino. E a associação dessas duas características, ela vai fortalecendo esse casal, esse grupo de dois, que vai trazer para si aqueles satélites chamados filhos, em que o amor dos dois, quanto mais forte, quanto mais sublimado, melhor vai ser a educação dos filhos, e maior direcionamento rumo ao trabalho cristão vai ocorrer. Então, nesse caso específico que nós estamos comentando, a caridade afetiva foi trazida pelo Emmanuel num processo já de relação entre duas pessoas, e num processo associado aos compromissos com o filho. De um modo geral, o Livro dos Espíritos vai nos trazer, lá na questão 937, a relação de afinidade entre duas pessoas, de amizade, e até nas relações sentimentais mais profundas. Se o indivíduo que abandona o outro, ele é chamado de ingrato. E o que se deve fazer? Kardec pergunta. E os bons espíritos respondem, lastimar o ingrato que é egoísta. Só que é muito importante entendermos, e o Allan Kardec deixou isso muito claro, que a doutrina espírita necessitaria ainda de comentários sobre os vários pontos que foram colocados nos livros da codificação. Aí nós temos
o André Luiz, a Joana de Ângeles, o Emmanuel, principalmente esses comentando sobre essas características da carência afetiva. Por que lastimar o ingrato? Porque ali ele chama a atenção para um processo mais geral. A nossa referência de vida é Jesus. E ele é o exemplo que nós devemos seguir. Então, o amigo espiritual que responde a questão fala assim: Jesus foi zombado, maltratado, dilapidado, considerado velhaco e malfeitor. E ele aceitou tudo isso sem carência afetiva, porque ele já é um espírito perfeito, obviamente, mas ele se mostrou como exemplo de que, passando pela situação de dificuldade, quando somos abandonados por amigos, por companheiros ou companheiras, em termos de afinidade, lastimar aquele indivíduo que o fez. E sempre pensando, de acordo com Emmanuel, no que nós poderíamos ter feito de melhor. E se poderíamos ter agido de outra forma, mas independente da situação, como o próprio Emmanuel diz, sendo culpado ou não, é preciso perdoar sempre. Aquele que faz o bem sempre, que perdoa e que procura imitar Jesus, ele tem sempre a recompensa do próprio bem que ele já faz. Fazendo com que, em termos espirituais, o equilíbrio das forças que caracterizam as bases da vivência humana estejam em equilíbrio com as forças espirituais dos espíritos superiores, responsáveis pelo nosso processo evolutivo, cabendo a nós a opção de estar perto deles ou não. Buscando o desequilíbrio e a ação egoísta de revolta, ou seja, se distanciando do exemplo do Cristo, nós também nos distanciamos dos bons espíritos. E aí sim, nós estaremos desprovidos desses raios vitalizantes de alta sublimidade, fazendo-nos como aqueles que optam pelos raios mais densos na comutação de vibrações pesadas com os espíritos das trevas. Cabe, então, a nós fazer a opção do perdão e do bem ou da revolta indiscriminada associado ao desequilíbrio das emoções. O indivíduo desequilibrado, normalmente, ele dificilmente vai conseguir se reerguer em pouco tempo, pois o crescimento, a evolução, ela é lenta. E quando envolve emoções e sentimentos, ela costuma ser mais lenta aqui na Terra do que os processos de crescimento intelectual, pois requer uma transformação do indivíduo. Primeiramente, ele olhando para dentro de si e tendo a coragem de observar o quão doente ele está em termos de emoções. E ele vai enxergar isso, se é que ele vai ter a coragem de fazê-lo, se ele se mostrar ciumento, se ele mostrar insegurança constante, comportamentos instáveis, confusão no processo de afinidade, fazendo com que a afetividade se torne paixão e não apenas troca de sentimentos equilibrados. Ele transfere a sua dor íntima, as suas irrealizações em dominação. Ele quer dominar o outro indivíduo. Ele quer que o outro indivíduo lhe obedeça para que ele se sinta bem. E por mais que o companheiro ou a companheira lhe responda com carinho e com amor, ele sempre acha que ele não é merecedor devido ao alto sentimento de culpa íntimo. Ele acha que aquele carinho tem uma segunda intenção. Ele não consegue se sentir bem consigo mesmo e transfere para o companheiro ou a companheira as suas dores íntimas, descarregando através de atos de reflexão, num processo de projeção comportamental, a raiva de si mesmo em cima daquele outro em que ele está se projetando. Esse processo de desequilíbrio é a característica do ingrato a Deus e das coisas que ele recebe na vida. Ele muitas vezes se perde pelo egoísmo recalcitrante associado a uma vaidade
a um orgulho e a um egoísmo que ele mesmo não consegue suportar. Normalmente, esse tipo de indivíduo ele não consegue manter uma relação estável, porque nunca lhe é suficiente o que a pessoa pode lhe dar, ele quer sempre mais. Essa carência, eu costumo dizer que ela é infinita. Pessoas desse tipo, elas querem receber carinho constantemente o tempo todo, e você pode dar. E ela vai querer mais, e você pode passar as 24 horas do dia, os 30 dias do mês, até sem dormir, dando carinho, tratando bem, ela ainda vai achar que precisa de mais. Porque a base do amor e do equilíbrio cristão é dar. Jesus deixou bem claro, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E exemplificou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Em momento algum ele fala assim, procurem ser amados. Então, parte do indivíduo a busca, a labuta constante da doação. Porque Deus, o nosso Pai, doa constantemente. Ele, o ser perfeito, completo, soberanamente justo e bom, criou o universo e nós, criaturas. Dividindo conosco a alegria da própria vida, que nós ainda não sabemos interpretar corretamente. E aí, no processo de evolução e ainda na mesquinharia, em que nós escolhemos nós mesmos ao invés do próximo, enquanto a própria lei de sociedade nos mostra da impotência que temos de viver sozinhos, tanto em termos físicos quanto em termos sentimentais, nos perdemos nas labaredas do fogo apaixonante. O indivíduo apaixonado, ele sente como um paiol de palhas pegando fogo. Ela é extremamente intensa, essa fogueira, mas é muito rápida e depois somente tem cinzas. Enquanto que aquele que ama mantém um equilíbrio constante no processo de doação, aceitando mais, se entregando mais, compreendendo o próximo mais próximo é aquele que está junto, em termos de compartilhamento dessa ração sentimental, desse alimento psicológico, desses raios vitalizantes, e não através dos raios degradantes do egoísta, que, na verdade, funciona como um parasita, sugando as energias do outro ao invés de lhe dar algo. Se os dois tendem a doar, ambos recebem o alimento do outro, a base fundamental da caridade, pois nós recebemos o alimento psíquico constante do nosso Pai Celestial. Ele sempre nos dá a energia necessária para a vida. Quem é que alimenta o espírito? O Deus, o nosso Pai. E ele, então, dá o exemplo máximo. Aqueles que se doam, eles energizam o outro e juntos podem passar aquela energia para os filhos, para quem está à volta, para os amigos, para os parentes, para aqueles que querem compartilhar a vida com os dois que estão buscando equilíbrio através da doação que eleva, que traz vida, que traz esperança. Aí sim as virtudes são comutadas ali naquele grupo em que esses dois fazem parte. E aí sim nós temos a base fundamental do que o Cristo ensinou e de que Paulo repete: o homem abandonará sua família para viver com a sua esposa e eles serão uma só carne. Essa uma só carne tem um significado da mesma ideia, da mesma aura. Quando duas pessoas que se amam, não no amor perfeito que nós não temos ainda, mas quando elas se dedicam uma à outra, as auras se fundem. E aí nós temos uma situação muito interessante, porque a força de dois individualmente acaba sendo menor do que o somatório daqueles dois. Porque o amor se multiplica em progressão geométrica quando nós doamos para as pessoas, criaturas nossas irmãs, filhas de Deus, porque nós estamos mostrando o nosso amor a Deus, estamos mostrando o amor da criação. Então é preciso não endurecer o coração diante dessas situações em que nós somos machucados, respeitando o outro através do perdão constante. Na questão 938 do Livro dos Espíritos, que isso é comentado. Porque
aquele que endurece o coração diante dos problemas emocionais, ele está buscando a felicidade do egoísta. E o egoísta não tem como ser feliz, é uma contradição. É uma antítese. Da tese do amor, o egoísmo é a antitese. Então, o indivíduo deve partir sempre de gerar bons sentimentos através do perdão. A indiferença não é a solução. Pelo contrário, a indiferença é uma ilusão, porque o Filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, não pode deixar de sentir. Ele deve, então, doar de si a afeição espiritual básica. Muitas vezes nós vemos casamentos que parecem cheios de flor, cheios de paz, cheios de emoção, mas acontece que aquilo pode ser apenas uma afeição corporal, em que o indivíduo apaixonado está longe de ter o amor verdadeiro, ele tem a paixão egoísta, e isso vai acabar. Outras vezes, os casamentos não parecem tão felizes no início, mas a seriedade, o equilíbrio dos parceiros pode gerar uma união feliz no futuro. Porque aqui na Terra nós temos os casamentos de provas e expiações, com aquelas pessoas que nós convivemos no passado e não fizemos bem. Não são essas pessoas necessariamente a nossa alma gêmea, que vai existir até nós nos purificarmos, e há muito tempo, mas esses indivíduos, que formam a maioria dos casamentos na Terra, são os indivíduos que se devem uns aos outros. E eles precisam passar um tempo junto. E depois, quando eles refizerem através da dedicação ao bem, o equilíbrio do sentimento e o pagamento dos débitos contraídos com a lei divina, ele vai ter a felicidade de encontrar aquele indivíduo que lhe é o parceiro pela eternidade. Aquele em que as trocas de vibrações, as permutas, geram a euforia da vida, trazendo energia. Emmanuel fala sobre isso de uma maneira muito bonita, quando ele diz no próprio livro Vida e Sexo, que o sexo sublimado, ele rejuvenesce, ele traz alegrias, ele traz melhora do processo de doença, o indivíduo tende a se curar melhor, e esses parceiros que se amam de forma verdadeira adoecem menos, no sentido geral. Essa doença, estamos falando de físico, mas principalmente as doenças morais, são aquelas que mais afetam o espírito, que mais geram dor nos corações da alma, que representa o sentimento. Esses corações são os sentimentos, porque o coração humano reflete, através de alguns desequilíbrios, o desequilíbrio do sentimento da alma. Mas é ali, na alma, que o sentimento mais machuca. E nós machucamos muita gente. Nós ferimos muitas pessoas durante as nossas encarnações. E aí cabe a nós o resgate. Quanto mais nós nos dedicarmos a esse resgate, melhor para nós. Em relação às características gerais, em termos de crescimento, nós vamos ter na lição do amor do Evangelho segundo o Espiritismo, escrita por Lázaro, quando ele fala que no início o homem tem instinto e mais evoluído, purificado, ele tem sensações, e a partir das sensações evolui o sentimento. E o sentimento evoluído ao máximo é o amor, que é o sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. E aí sim nós somos convidados a amar, num processo constante, já que ele disse sobre-humana, de crescimento espiritual até a perfeição, onde o nosso amor vai ser puro perdão, é a consequência desse amor, e a dedicação ao próximo é a nossa vida. Dedicação sempre com responsabilidade àqueles que estão abaixo de nós. Os anjos olham por nós, os cristos olham por nós. Nós temos o auxílio de Deus constantemente através das outras criaturas. Deus chega às criaturas via outras criaturas. Então nós podemos optar por sermos os doentes que estamos quase que aleijados, sem podermos levantar do leito em termos sentimentais, ou nos levantar com o nosso esforço próprio e sermos aqueles menos doentes que vão auxiliar
os nossos irmãos no processo de reconstrução, porque é através do amor de uma sociedade fraterna, solidária, que começa dentro do lar, a partir de um casal equilibrado, que se ama sem egoísmo, é que o reino de Deus chegará até a terra. Esse reino que Jesus espera e que cabe a nós, espíritas trabalhadores da última hora, em dedicação constante à nossa reforma íntima, de trazermos para a nossa casa e espalharmos, transformando o nosso lar em templo de Jesus. Assim como o nosso próprio corpo em equilíbrio, como templo da nossa própria alma. E levarmos a todos aqueles que nos buscam pelo telefone, pelas vias das mídias de hoje, pelo verbo, o conselho constante do amor e dedicação àqueles que nos ouvem e àqueles que querem compartilhar conosco dos raios vitalizantes trazidos pelo próprio Deus, na qual nós devemos ser os intermediários desse trabalho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como trabalhadores na sua seara de amor. Então, a carência afetiva é uma oportunidade imensa de perdão, de reorganização íntima, de busca de reconstrução emocional, para que nós mereçamos ter conosco os nossos irmãos, que nós queremos já há muito tempo nos processos de redenção. Agradeço a vocês pela oportunidade, pelo convite, que Deus nos ampare, e deixaremos um outro momento, se for necessário, os comentários da Joana de Ângeles, que tocam pontos um pouco mais complexos da psicologia e que é melhor nós não entrarmos por não termos condições de finalizar, e aí dar uma ideia parcial não seria nada interessante. Muito grato a vocês e Deus nos abençoe. Maravilhoso, Thales. Muito obrigado pela abordagem, pela profundidade. Tá? O tema ele se apresenta simplório, né? Pelo título, me parece simples, mas ele, na verdade, contém uma profundidade muito grande, né? Um nível de detalhe muito grande. E muito obrigado pelo seu esforço em trazer grande parte disso para nós hoje. Pena que a gente não consegue ver tudo, né? Que tenhamos outros momentos, né? Muito obrigado. Nós continuaremos. Ótimo. Fique à vontade, tá? Se você quiser continuar acompanhando, tá? Ou se precisar sair, fique à vontade. Nós continuaremos agora com a segunda etapa da nossa noite, né? Que é o momento do passe. Convido a Lorenza, Camila, para conduzir para a gente. E aí, Camila, usando aqui o notebook, né? Eu uso o Santa